Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já tem um tempinho, né? Vamos dizer assim, que eu não fiz mais o vídeo da palavra de Deus, né? Porque eu estava viajando, fui viajar, estava em Minas Gerais viajando, descansando por alguns dias. E assim, eu levei uma Bíblia, só que a letra é muito pequenininha, que é a Bíblia que eu uso na igreja, né? Nos cultos. E eu estava em casa das pessoas e também, né, é chato isso. Então eu falei, não, vou dar uma pausa, depois que eu voltar das férias, eu volto para a leitura da palavra de Deus. Eu já cheguei, né, durante a semana eu cheguei. Então hoje, vamos aqui novamente iniciar aqui a leitura da palavra de Deus, que isso aqui, gente, é vida e vida com abundância. Mas para você fazer a leitura da Bíblia, né, vamos ter temor para com Deus, né, porque senão você desvirtua tudo que você lê aqui, você quer ficar escarafunchando, caçando coisas e acaba usando de maneira errada, né? Mas aquilo que é simples, humilde, entre no seu quarto, ore a Deus e vamos ler a palavra de Deus. E pedir para Deus abrir nosso entendimento. Eu estava vendo esses dias na TV, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Silva, teólogo cristão. Ele estava explicando, fazendo essa explicação. Porque agora o que se tem mais é o assunto sobre o final do mundo, né? Apocalipse nunca foi tão falado como tá falando, né? Se você ligar aí no YouTube aí, é muitos falando, com as teorias. E ele explica lá falando, eu falei, gente, eu fiquei assim pensando, falei, ó, se o ser humano desse importância para a Bíblia e começasse a ler a Bíblia e guardar na sua mente todos os ensinamentos que estão aqui, quando o filho do Inico, né? Tu não sabe, o anticristo aparecer na Terra, você não vai ser enganada, ludibriada. Por quê? Porque você vai estar guardada na sua mente e no seu coração. Para você não cair nas astutas ciladas do inimigo. Então, gente, leiam a Bíblia, é muito bom. Leiam, escutem áudio. Tem vários áudios aqui na internet, leitura da Bíblia. Né? Para quando o inimigo estiver sobre a terra, a grande tribulação vier sobre o mundo, a gente vai estar debaixo das asas do Onipotente. A gente vai estar guardada. Então, gente, sem muita conversa agora, bora pra leitura. Se eu fui na igreja, tinha uma Bíblia lá com a letra grande, eu ia comprar, mas eu estava sem o dinheiro. Mas assim que eu recebi, eu vou comprar uma Bíblia maior, gente, porque até essa daqui, ó, a letra dela, para mim, está minúscula. E o óculos não ajuda, né? Eu acho que esse óculos aqui eu fui enganada. Foi para perto e para longe, mas para perto não tô enxergando nada. Mas eu vou tirar ele e vamos embora pra leitura. Que sem o óculos e com a Bíblia pertinho, eu consigo ler melhor, né? Então, bora para a palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Quem nela andar, não errará. A gente pode até dar umas tropeçadas, mas errar não. 33. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, eu constituir por seu atalaia. E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, ele a anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do teu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta ele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Pois tu, filho do homem, dize a casa de Israel:
Assim falai vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver, no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio o Senhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do seu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando o seu justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E dá para entender que não adianta a gente ser justo, né? A vida toda. E chegando no finalzinho, você fazer alguma iniquidade, a sua justiça que você fez ontem vai ser lembrada. Mas sem a iniquidade que você tá cometendo, né? E se você morrer nela, você não vai ser salvo. Como tá falando aqui do ímpio, do injusto. Se ele tem uma vida ímpia, em pecado, injusto, mas ele se converte, ele volta a Deus, faz tudo que tá falando aqui, né? E anda na retidão, anda na justiça, e ele morrer, ele vai ser salvo. Por isso que nós temos que andar, ó. E, convertendo o seu ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá. Por isto mesmo, todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. Ai, gente, perdoa que eu tô um pouco de pigarro. Sucedeu que no ano do décimo mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim. Pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares, desertos da terra de Israel, falam, dizendo: Abraão era um só, e possuiu essa terra. Mas nós somos muitos. Essa terra nos foi dada em possessão. Disse-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levantai os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramai sangue, e possuireis esta terra? Vós estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugar desertos cairão à espada. Eu que estiver sobre a face do campo, o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometerem. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, eu vi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave.
e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. 34. Os capítulos são bem longos. 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das tuas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as farei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. Aqui nessa parte está falando dos pastores que não buscou suas ovelhas. Estão fortes, gordas nos seus palácios. Tem muitos que estão tirando a ovelha tirando a pele das ovelhas. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: Eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe darei. Não.
E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto, seguradamente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por benção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de benção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguradamente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. 35. Profecia contra o monte de Seir. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte de Seir e profetiza contra ele. E disse-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte de Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizades perpétua, e abandonaste os filhos de Israel, a violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte de Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa, e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus transpassados, dos teus outeiros, e nos teus vales, em todas as tuas correntes cairão os transpassados à espada. Em assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e sereis conhecido deles, quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte de Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. 36. Profecia feita aos montes de Israel. Que são todas profecias que o profeta Israel, né, teve. Foi passada ao povo. Profecia feita aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize assim diz o Senhor Jeová: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros,
e pela infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações, que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações, e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração, e com menosprezo da alma, para ser lançada à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eu levantei a minha mão, para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzirei os vossos ramos, e darei os vossos frutos para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E vós fareis habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: Visto como vós dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso tudo não devorará mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o próprio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os espalhei entre as nações, e foram espalhados pela terra, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: Esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde vos fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes nos meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós.
E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja. Envergonhai-vos e confundir-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades. Então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse, eu farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por muito me pedirá a casa de Israel, que ele o faça multiplicar-lhes, eis, os homens como um rebanho. Como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como você me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas o povo meu. E porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Eu fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se torne um só na tua mão. E quanto te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntareis à vara de Judá, e farei dela uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre o que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, pois: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram,
e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecaram, eu os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles. E todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão a terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. E farei com ele um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei, e os multiplicareis, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Então, gente, eu vou parar aqui no finalzinho do 37, né? Porque senão vai ficar muito longo a leitura da Bíblia. Ai, cadê a caneta? Vou me marcar aqui para quando eu começar de novo, não me perder. Então, aqui foi a leitura dos capítulos de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham a Bíblia em casa, que leiam. Eu sei que tem pessoas que não sabem ler, mas aquelas que não sabem ler também não tem a desculpa, porque tem como escutar, né? Então, gente, vamos ler a Bíblia de Deus. Quando você for ler a sua Bíblia, entra no seu quarto, ore a Deus, né? Peça discernimento para Deus, sabedoria dos céus e tenha caráter para com Deus. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas ao seu mel prazer, né? Porque tem muitas igrejas que só pregam o quê? A prosperidade na terra. Isso é a... Que parece que Deus é nosso escravo, que tem que dar tudo aquilo que a gente quer. E não é assim, né? Então, tem igreja que só prega isso, prosperidade, não esquece de pregar a palavra de Deus. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, vos guarde. Vamos proclamar o evangelho, que quando o evangelho for pregado a todos, o mundo todo, né, a todos aqueles que ouviram o evangelho, a palavra de Deus, Deus vai vir buscar a sua igreja. E é isso que nós estamos esperando, né, Pai? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!